Aos 30 dias de março de 2021, se comemora os 140 anos da criação do município de Campos Novos, desmembrado em 1881 de curitibanos. A sede do distrito, da freguesia de São João Batista dos Campos Novos, que estabelecia comunicação com as províncias de São Paulo e do Rio Grande do Sul, através do Caminho das Tropas, passou a ser chamada de vila. A Estrada das Tropas fez surgir, nos pousos ou nas paragens de descanso dos tropeiros, várias vilas em Santa Catarina, Lages, São Joaquim, Curitibanos e Campos Novos. No Rio Grande do Sul, Vacaria, Viamão, Porto Alegre, Santo Antônio da Patrulha. No Paraná, Rio Negro, Lapa, Castro, Ponta Grossa e em São Paulo, cidades como Itararé e Itapetininga, entre outras. Quando o governador da capitania de São Paulo, Antônio da Silva Pimentel, incumbiu Francisco de Souza e Faria, sargento-mor de cavalaria, a abertura de um caminho de São Paulo aos campos de Curitiba, a Estrada dos Conventos ou Estrada das Tropas. Já existia uma vereda que permitia a comunicação entre São Paulo, a vila de Curitiba, e aos campos de Curitiba, como eram conhecidos os planaltos catarinense e paranaense. Os bandeirantes cruzavam o território e deixaram ruínas de fortificações. Essas foram citadas pelo Barão de Rio Branco na questão das missões entre Argentina e Brasil. Portanto, devido a tais vestígios, assinalou-se a presença dos paulistas na região e a causa foi ganha pelos brasileiros. Em meados do século XVIII, terras do Planalto Catarinense, nos campos de Curitiba, eram conhecidas pelos padres jesuítas. Esses, em 1752, desenharam um mapa no qual apareciam afluentes dos rios Iguaçu e Uruguai. Portanto, o território, o espaço geográfico, que recebeu o nome de São João Batista dos Campos Novos, estava arrolado, porque o rio Uruguai se forma da união das águas do Pelotas e do Canoas, percorrendo terras na divisa dos municípios de Campos Novos, em Santa Catarina, e Barracão, no estado gaúcho. Porém, a história de Campos Novos, celeiro catarinense, teve início antes da chegada dos portugueses ao Brasil, com os povos pré-coloniais. Os bandeirantes conheceram esse território viajando pelas trilhas dos primitivos habitantes, os quais foram chamados de indígenas. A priori, vinham buscar indígenas ou bugres para torná-los escravos. Depois, os bandeirantes se lançaram nesses sertões à procura dos metais preciosos. Após, os paulistas passaram a tocar para Sorocaba as tropas de gado franqueiro que foram introduzidos pelos padres jesuítas espanhóis nas missões e eram encontrados nos campos de cima da Serra do Viamão até os arredores dos rios Pelotas e Canoas, em Santa Catarina. E assim surgiram os birivas, os tropeiros paulistas que, parafraseando a poesia cantada Tropeiros, integraram as povoações mais distantes, entre elas o vilarejo de São João dos Campos Novos. Abriram as veredas, os carreiros escavados pelos cascos dos animais de tropa na região. Era o tempo do tropeirismo. Nos locais onde os tropeiros e suas comitivas paravam para descansar, nos pousos, foram nascendo pequenos povoados que, no decorrer dos anos, se transformaram em freguesias e depois em municípios. Com a instalação em Campos Novos da Câmara Municipal, em 1882, foram empossados os senhores Francisco Ferreira de Almeida, Joaquim de Oliveira Lemos, João Tibes, Jorge Ricardo da Silva, Lucidório Luiz de Matos e Manuel Ferreira da Silva Farrapo. Esses teriam sido os primeiros representantes do povo camponovense e do poder legislativo deste município. Naquela ocasião, os vereadores escolheram como presidente da Câmara Municipal o Coronel Manuel Ferreira da Silva Farrapo. O presidente do Legislativo também assumia o poder executivo. Sendo assim, Coronel Farrapo foi o primeiro a estar na Intendência Municipal, hoje Prefeitura, de São João Batista dos Campos Novos, ocupando o cargo de Superintendente Municipal de 1882 a 1886.
Na época, era Império do Brasil, governado por Sua Majestade Dom Pedro II. Atualmente, a Câmara Municipal de Campos Novos é composta por 9 vereadores. Em 1º de janeiro de 2021, tomaram posse os edis e os representantes do Poder Executivo: Silvio Alexandre Zancanaro, prefeito, e Gilmar Marco Pereira, vice-prefeito. Para presidente do Poder Legislativo foi escolhido o vereador Adavilson Teles. O coronel Manuel Ferreira da Silva Farrapo estava na batalha acontecida a 12 de janeiro de 1840 entre os farroupilhas e os soldados imperiais no Capão da Mortandade, nos campos de Curitibanos. Naquele combate, a heroína dos dois mundos, Anita Garibaldi, fora presa. Nascido em Ponta Grossa, na província do Paraná, Coronel Farrapo, além de líder político, foi pecuarista e comerciante em Campos Novos. Era casado com Felicidade Diamantina de Almeida e entre os bens do casal citamos terras na Fazenda Bom Retiro, 2 invernadas, uma chamada do Leão e a outra da Boiada. Terras lavradias demarcadas na margem direita do Lajeado do Leão, terras de pastagem na Fazenda Timbaúva, no Corumbá, em Sorocaba, São Paulo, uma casa na Vila de Campos Novos, coberta com telhas de madeira, com casinha. Na época, somente os mais abastados camponovenses mandavam construir as latrinas, depois chamadas de patentes, edificadas em separado, atrás das casas, precursoras dos banheiros, e quintal, bovinos, moares, cavalares, 5 cangalhas arreadas e 2 éguas madrinhas. Conhecimentos pesquisados que apontam sobre a colonização realizada por paulistas, paranaenses, rio-grandenses e a história de Campos Novos ligada ao ciclo do tropeirismo. Os anos de 1800 foram o auge do tropeirismo. Acontecia o ir de tropeiros, conduzindo milhares de moares e bovinos do sul e de Campos Novos até Sorocaba, São Paulo, e o vir de muitas tropas arreadas. Essas abasteciam a vila e as fazendas de São João dos Campos Novos com produtos manufaturados. E hoje nós estamos gravando aqui na Fazenda Bom Retiro. Essa fazenda foi adquirida na época pelo meu pai e pelo meu tio Hilário, né? Hoje ela é de propriedade do meu tio e dos herdeiros do meu pai, que somos eu, os meus 2 irmãos e a minha mãe. Então, o meu vô Neri, ele era tropeiro, ele participava desse transporte de mulas aqui do interior até o estado de São Paulo. E a história que eu sei da minha família é oriunda do que o meu tio Hilário me contou. Então, ele contou uma passada para mim, que o vô Ruxo um dia relatou para ele que ali na rodoviária velha de Curitiba era onde eles deixavam as mulas descansar, eles alugavam o local para as mulas descansarem, pastarem, para que eles pudessem seguir viagem até o estado de São Paulo, onde eles deixavam esses animais. E aí traziam itens que não tinham aqui na época. As tropas já apareciam nas primeiras leis criadas em Campos Novos. Sobre o assunto, citamos a Lei Municipal da Segurança Pública, que determinava no artigo 5º: quem de propósito assustar animais de montaria e tropas será multado em R$6.000. Em maio de 2003, a tropa de bovinos de Sebastião de Domênico foi a última que atravessou a cidade de Campos Novos. Percorreram este caminho de tropas: patrões, peões, soldados, revolucionários, libertos e não libertos, homens e mulheres com diversos saberes e fazeres, com seus sonhos e sofrimentos, suas crenças e esperanças. Alguns ficaram e se estabeleceram nos novos campos, na paragem das Lajes, que também pertenceram à capitania de São Paulo. O alferes Atanagildo Pinto Martins, em 1816, da Vereda das Missões, rumou a leste, passou por Campos Novos, atravessou o Passo do Pontão, indo para o Rio Grande do Sul. Sou um descendente de tropeiros. Estou aqui hoje na fazenda, antiga Fazenda Bom Retiro, hoje de propriedade aí dos Cassiano e Manfroy. E a gente contar um pouco da história, o que escutamos, o que crescemos escutando. Eu sou bisneto
do Nhonhô de Almeida, Justiniano Paz de Almeida, onde nessa fazenda nasceu. Sou a 5ª geração da família Almeida. Então, grande satisfação que a gente vem contar um pouco da história, onde esse meu avô também morou, depois que casou, morou numa fazenda um pouco próxima aqui, onde era o caminho das tropas, e passava na fazenda onde o meu bisavô hospedava as pessoas. Venho também de uma descendência de pai, onde o meu saudoso bisavô, Venceslau Pedroso, morava aí na vacaria e tinha um comércio na vacaria que também atendia os tropeiros. O tropeiro Reinaldo Silveira fez em 1891, viajou de Cruz Alta, Rio Grande do Sul, até Ponta Grossa, Paraná, cruzou os campos desse município, pernoitando na vila de São João Batista dos Campos Novos. A esse respeito, na obra de Moacir Flores encontramos: no dia 19, Silveira fez rodeio num campo para reunir e contar as mulas. Faltavam 19 bestas. Mesmo com a tropa desfalcada, seguiu viagem, chegando a 22, em Campos Novos, onde acampou e deu sal às bestas. Seguiu até o pouso no Inferninho. As chuvas constantes transformaram os lajeados em torrentes violentas. O rio Marombas estava cheio. Atravessamos com dificuldades. Bom, é um prazer estar hoje aqui no local onde era a antiga sede da Fazenda Bom Retiro, onde os meus antecedentes, né, foram criados e tal. Eu hoje sou a 6ª geração da família aqui em Campos Novos, então é um prazer de estar hoje aqui na Fazenda Bom Retiro. Fazenda Bom Retiro, onde nasceu onde viveu meu tataravô e minha tataravó, né, meus bisavós e meus avós. A minha avó, ela se criou aqui nessa Fazenda Bom Retiro, junto com o seu pai, que era o filho mais novo do Francisco Rodrigues de Almeida. E o meu avô também muitas vezes veio a essa fazenda, pois meu avô e minha avó eram primos, e o meu avô, filho do Major Cipriano de Almeida. Meus tataravós que vieram para Campos Novos, né? Isso em 1800 e pouco. Então é muito satisfatório estar aqui hoje, né? E escutar as histórias, que nem eu escutei as histórias do meu avô. Eu convivi com um dos meus bisavós também, né? Eu era pequeno, mas cheguei a conviver com ele, né? O Volico, né? Henrique Rodrigues de Almeida, filho do Francisco Rodrigues de Almeida. Então é muito satisfatório saber que aqui a gente iniciou a nossa família aqui nesses campos que hoje, como vocês verem, é tudo lavoura, né? Então a minha família iniciou nesse trabalho do tropeirismo, traziam mulas de Cruz Alta, mulas vindas do Uruguai, descansando aqui na Fazenda Bom Retiro e seguindo viagem para São Paulo, para os cafezais, né? Homens, mulheres de várias etnias trabalharam nesse chão e construíram o celeiro catarinense. Entre as pessoas anônimas destacamos Rosa e Fortunata, descendentes de nações africanas submetidas à escravidão, propriedade de João Antunes de Souza. Elas foram as arquitetas da taipa de uma invernada na Fazenda Triunfo, que foi legitimada em 1872. E assim, nos primórdios, a terra fora tomada posse pelos portugueses, descendentes daqueles e de outras nações europeias, e os terrenos cercados e divididos no município, que tem por protetor São João Batista. A primeira imagem do padroeiro, que por aqui chegou, talvez fora transportada numa bruaca ou em uma canastra. Porém, o que é certeza, o santo que batiza cheio de graça também viajou pelo caminho das tropas. A história continua. Celeiro de Santa Catarina,